A graça e a paz, boa noite a todos. Vocês estão felizes? Algumas pessoas estão com a cara de quem trabalhou muito hoje. Mas deixa eu te dizer uma coisa, coloque um sorriso no rosto, porque quem vai trabalhar agora é Deus, no seu favor. Aleluia, amém. Se alegre com isso. Gente, quem está gostando das mudanças que estão vendo aqui dentro? Lá em Gênesis, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e o nosso templo estava um pouco assim, né, no que se trata do alto, mas já estamos vendo que está ganhando forma, tem várias placas de forro colocado, tudo debaixo da galeria já está concluído, aqui já estão fazendo bastante. E quem já percebeu, eu percebi hoje à noite, quem já percebeu uma diferença no som, já com essas mudanças, deixa eu te dar uma boa notícia. O que foi concluído de obra aqui foi mais ou menos 10 a 15%. Se o som já melhorou com dízimo, imagine como não vai ficar quando estiver concluído. Gente, eu estou animado. Eu vim aqui, já estamos trabalhando na luz cênica, não está super iluminado ainda, porque não deu para colocar todos os colbes. O nome dessas luminárias é colbe. Eu sou engenheiro júnior, eu sou mestre de luminotécnico, então eu estou aprendendo muita coisa. Mas eu digo para vocês que a cada culto que você vem, vai ter novidade para você. E não somente física, mas também no espiritual. E nessas quintas-feiras, a gente tem sido grandemente abençoado já, né? Emily abriu com a primeira super quinta, depois a gente teve aquele culto especial das crianças. Quem estava no culto do Verbo Kids, das crianças que estavam aqui? Eu estou vendo a grande maioria estava assim, aqui. Olha, provavelmente eu não vou estar à altura delas, tá? Mas que você possa receber do Senhor nesta noite, com certeza tem coisa boa para você. Nós vamos estar seguindo essa linha de intimidade com Deus, e eu queria pedir para você abrir na sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 2 e versículo 1. Eu quero falar especificamente sobre esse tema hoje: decida conhecer a Deus intimamente, porque de fato conhecer a Deus é uma decisão. Ninguém força ninguém, ninguém pode obrigar alguém, tem que partir do coração, tem que ser uma vontade dentro de cada um. E Deus vai nos falar sobre essas coisas. Aqui no Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, nessa passagem, o Senhor está falando especificamente para a igreja de Éfeso. Jesus, ele deu muito reconhecimento e muitos elogios para essa igreja. Ele disse que ela trabalhava com perseverança, ela não suportava homens maus, nem nas suas práticas. Ela vencia as provas da vida com perseverança.
Então ela recebia muitos elogios por parte do Senhor, graças a Deus por isso. Mas depois dos elogios, ele destaca uma área que estava atrapalhando muito as suas vidas. Ele disse que a igreja havia deixado o seu primeiro amor. Esta frase, primeiro amor, tem a ver com a paixão e a intimidade que cada pessoa tem por Deus, assim que ela conhece a Cristo. Ele estava dizendo que esta paixão foi se apagando com o tempo. Vemos esta mesma coisa, inclusive, acontecendo no casamento de algumas pessoas. No dia do casamento é uma alegria indescritível. Nem o noivo e nem a noiva querem sair de perto de um ao outro. Mas depois de um tempo de distração e de negligência, as mesmas pessoas que viviam coladas, de repente quase não se falam mais. As mesmas pessoas que sonhavam com o casamento, agora não vem a hora de poder se divorciar. Infelizmente isso é algo que tem acontecido em muitos casamentos. Mas a mesma dinâmica que acontece no casamento entre duas pessoas, pode acontecer também no nosso relacionamento com o Senhor, porque nós estamos casados com Ele. Isaías 54, versículo 5 diz: porque o teu Criador é o teu marido. Onde estão as mulheres solteiras aqui nesse lugar? Deixa eu declarar uma palavra de consolo para você. O teu Criador é o teu marido. As mulheres solteiras podem dizer amém? Glória a Deus. Sabe que há muitos cristãos que deixaram o seu primeiro amor. Antes eles não faltavam culto, agora é raro vê-los num culto. Antes eles não saíram de casa sem orar, agora eles só oram em casos emergenciais. Antes eles falavam de Jesus para as pessoas, agora eles só falam sobre o trabalho e sobre eventos esportivos. Sabe, queridos, Deus, talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas Ele é muito sensível. E essas coisas entristecem o seu coração. É interessante para mim que a igreja que o apóstolo Paulo falou para não entristecer o Espírito Santo foi justamente a igreja de Éfeso. Em Efésios capítulo 4, versículo 30. Parece que Paulo estava profetizando para eles já de antemão. Jesus disse: uma coisa eu tenho contra ti, que deixaste o seu primeiro amor. Sabe, você pode estar fazendo muitas coisas boas e corretas, mas se esta uma coisa não estiver resolvida, então você pode colocar para perder todo o resto. Porque esta uma coisa é a coisa mais importante da nossa vida. É a base, é o fundamento, é o alicerce da vida cristã. Agora, nessa passagem, o Senhor não apenas revela o problema da igreja, mas Ele também fala da solução. Diga graças a Deus. A solução para restaurar a paixão e a intimidade com Deus está dividida em 3 partes. A primeira parte, ele disse: lembra-te de onde caístes. O que foi que nos levou a cair, ou a nos distanciar de Deus? Foi a convivência com pessoas erradas? Foi um envolvimento excessivo no trabalho? Foi algum pecado? Uma vez que a gente identifica o que foi que provocou esta frieza,
Então devemos a partir daí procurar sempre evitar aquela coisa. Você já marca aquilo ali, eu não quero nem de longe. Se eu não quero de longe, imagine de perto, é que eu não quero mesmo. Amém? Lembre-te de onde caíste. Saiba o que foi que te derrubou. O que foi que te desviou de uma intimidade tão gostosa, tão maravilhosa com o Senhor. E quando você souber, afaste-te daquilo ali. O segundo ponto que ele falou foi o seguinte: arrepende-te. Agora, se precisa se arrepender, então é óbvio que está tratando-se de algo errado que foi cometido. Deus está mostrando que é totalmente errado para o crente viver distante de Deus e frio espiritualmente. Arrependimento trata-se de uma decisão de mudar. Pessoas podem orar por nós, mas ninguém pode ser íntimo com Deus por nós. Isso é algo que é desenvolvido individualmente na vida de cada um. E sabe que requer esforço por parte daquele que busca? Inclusive, lá em Hebreus 11, versículo 6, a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Tem uma versão que diz assim, que Deus é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Sabe que você pode buscar Deus meia boca, e você pode buscar Deus diligentemente, e a recompensa que o nosso galardoador vai liberar, vai ser de acordo com a intensidade dessa busca. Qual é a intensidade da sua busca hoje? Como você iria avaliar? É claro que nós não estamos competindo com ninguém. Ninguém está aqui para dizer, olha, eu busco a Deus melhor do que essa pessoa à minha direita, melhor do que essa pessoa à minha esquerda. Isso não tem nada a ver com nada. Ninguém está competindo com o outro. Nós devemos desejar progredir no nosso relacionamento com Deus. E se não desejamos isso, então alguma coisa está estranha. Alguma coisa que não deveria estar alojada no coração se encontrou vez. E precisamos fazer um raio-x, vamos fazer uma ultrassonografia do Espírito hoje à noite, para examinar algumas coisas dentro do nosso coração espiritual. Porque uma coisa é certa, qualquer médico vai lhe informar isso. Se não tiver um diagnóstico, não tem tratamento. Você tem que saber o que é para que você possa resolver. Espiritualmente não é diferente. Então, tem que requerer um esforço de busca. Tem que ser intencional. Quantos sabem que nenhum de vocês simplesmente apareceu na igreja hoje à noite nesse culto do nada? Tem alguém que sentou na cadeira hoje e depois de sentar você disse, gente, como foi que eu cheguei aqui? Tem alguém que desceu de paraquedas e você acabou pousando naquela cadeira? Não. Todo mundo que está aqui porque quis. Teve algum momento nesse dia de hoje que você se perguntou, eu vou para o culto hoje? E você mesmo respondeu, eu vou. Amém? Você toma uma decisão consciente. Deixa eu te dizer uma coisa. Por causa disso, você vai ser abençoado.
E sempre será assim. Eu estou usando o contexto desse culto como um exemplo, mas em todos os momentos e em todos os tipos de busca que você diz, eu vou, vai haver uma recompensa no outro lado daquilo. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus é galardoador, o que é que um galardoador faz? Ele recompensa. Ele deseja, ele ama recompensar. Ele está procurando oportunidades para recompensar a sua vida. Você lembra lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus estava ensinando sobre oração, e ele comparou com os hipócritas, ele disse, não seja como eles. Ele disse, porque eles vão nas ruas e nas praças para fazer suas orações, porque eles querem ser ouvidos por homens. Aí ele disse, eles já receberam a sua recompensa. Mas vós, entre no seu aposento, feche a porta de trás e ore ao seu pai em secreto, e seu pai que vê em secreto te recompensará abertamente. Aleluia. Deus tem uma recompensa para aqueles que o buscam. Isso me leva ao terceiro ponto de instrução que Jesus deu para aquela pessoa que esfriou no seu caminhar espiritual com Deus. Ele disse, volte à prática das primeiras obras. Agora veja, o uso da palavra voltar já me comunica uma coisa. Já está me mostrando que essa pessoa já estava praticando em algum momento da sua vida. Só pode voltar para algo que você já fez. Amém? Então fica claro que alguém estava praticando obras boas, relacionadas à sua busca a Deus, mas depois parou. Quem aqui já conheceu um crente que quando nasceu de novo, assim, foi um negócio fenomenal. Eu já conheci pessoas que quando nasceram de novo, gente, foi uma mudança radical. De água para o vinho, a pessoa ninguém nem reconhecia que esse cabra era um safado, era um beberrão, era um mulherengo. Agora, um dia depois, é um santo. Era gordo, agora ele está caminhando, ele está cuidando do seu corpo. Coisas até naturais mudaram na vida da pessoa. Todo mundo percebe, todo mundo fala. E fica assim por 6 meses, 1 ano, 2 anos, e depois algo acontece. Isso não está no esboço, mas eu preciso falar. Ofensa tem roubado muita gente da intimidade com Deus. Você não imagina como o diabo usa ofensa para afastar pessoas de Deus. Quantas pessoas não estão frequentando uma igreja hoje porque estão ofendidas com o pastor, ofendidas com a liderança, ofendidas com a senhora lá do círculo de oração, ofendidas com o que fez e ofendidas com o que não fez. Eu conheci uma pessoa, ela veio para a igreja e ela disse, pastor, ela disse, essa é a primeira vez que eu venho para a igreja em 10 anos. Ela disse, eu estava afastado há 10 anos. Gente, você sabe o que é 10 anos? É uma década. Imagine você ser crente, você frequentar regularmente a igreja, e depois você para e você passa 1 década sem pisar na igreja. Aí quando ela me falou isso, eu comecei a indagar.
Eu disse, o que foi que houve? Ela disse, não, eu fiquei muito triste com algo que aconteceu com fulano de tal. Eu disse, minha filha, não me diga uma coisa dessa não. Não me diga, pelo amor de Deus, que por causa do erro de fulano de tal, você passou uma década sem ir na igreja? Deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou justificando a queda ou o erro de ninguém. Mas quem erra vai prestar conta diante de Deus. Pare de ser o juiz. Pare de tentar determinar o destino e o veredicto de quem errou. Você mantenha o seu foco em Jesus. Ele é quem lhe salvou. Ele é quem morreu por você. A outra pessoa pode ter feito muitas coisas indignas, mas tem alguém que foi muito digno e por causa do que ele fez por ti, ele deixou você digno diante dele. É Jesus. Eu confesso, gente, que eu fico besta com essas coisas, com a fragilidade de fé de algumas pessoas. Eu creio que Salmos 91 tem uma outra aplicação também, quando ele diz que 1000 podem cair de um lado e 10.000 cairão de outro lado. Eu sei que está falando sobre, de repente, uma doença ou uma morte, mas a gente poderia falar sobre uma queda moral, uma queda espiritual. 1000 podem cair de um lado, 10.000 de outro lado, mas não vai me atingir. Não vai me atingir fisicamente, não vai atingir a minha alma. Eles decidiram cair, mas eu decido ficar de pé. E se tem um exemplo, gente, para mim que é fortíssimo, é Noé. Eu já ouvi pessoas justificarem o seu pecado, justificando a sua frieza espiritual com coisas assim. É porque ninguém na minha família é crente, eu sou o único. Ou porque eu, do meu trabalho, eu trabalho com muito incrédulo, é muita tentação. Deixa eu te dizer uma coisa, na época de Noé, esse homem parecia um doido. Ele estava construindo uma arca e ninguém nunca nem ouviu falar de arca, ninguém nem sabia o que era. Ele estava no sol quente do Nordeste, se queimando diariamente, e ele, enquanto ele fazia a arca, ele pregava. E a Bíblia diz que a mente e o coração de todo o povo era mau. Agora, gente, espera aí. É uma coisa você ter alguns grupos por aí de gente incrédula, de gente ruim, de gente maligno. É outra coisa quando todo mundo é desse jeito. Seria muito fácil se Noé fosse como muitos crentes hoje, de dizer, gente, vocês sabem que ninguém é de ferro, né? Então poxa, eu o único justo aqui, eu o único fazendo a obra do Senhor, eu o único pregando. Aí a tentação é grande, gente, e as pessoas me criticando, as pessoas... Não, Noé se manteve por centenas de anos. Agora é uma coisa você dizer 100 dias. Ele se manteve fiel por 100 dias. Gente, centenas de anos. Porque naquela época vivia por mais tempo do que hoje em dia. Porque naquela época não tinha comida industrializada. Quantos sabem o que eu estou falando? Ofensa mata, irmão. Quando a Bíblia diz, acima de todas as coisas que você for guardar, guarde o seu coração. Ele também estava falando sobre ofensa. Deus está querendo lavar corações aqui hoje à noite. Tem gente aqui que está guardando ofensa há um bom tempo já. E o Espírito Santo está me dizendo, está atrapalhando
o seu caminhar espiritual e a sua intimidade comigo. Jogue fora, e eu entrarei no lugar onde a ofensa estava, e eu vou lhe preencher com a minha paz, a minha graça e a minha força. E tudo que lhe foi roubado, eu restaurarei muito vezes mais, diz o Senhor. Aleluia. Alguém recebe a palavra do Senhor? Abra comigo em Gênesis capítulo 3. Versículo 8. Gênesis capítulo 3 e versículo 8 diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Pode parar de ler por aí mesmo. Quero destacar algumas coisas aqui. Primeiro, veja que Deus andava no jardim pela viração do dia. Quando ele diz pela viração do dia, isso significa a tardezinha, ao pôr do sol. Hoje, muitos de vocês sabem que eu estou morando dentro de um condomínio fechado. E sabe que o melhor horário para caminhar é a tardezinha. Oh, meu Deus do céu. Pense num negócio gostoso, o mar fresquinho, é maravilhoso. E sabe que todos os dias, nesse mesmo horário, Deus aparecia no jardim. E Ele aparecia para quê? Para ter comunhão com Adão. Deus simplesmente queria bater papo com o homem que Ele criou. Adão não pediu isso. Esta foi uma iniciativa do próprio Deus. Agora, a queda de Adão mudou o homem, mas ela não mudou a Deus. Ou seja, o homem se afastou de Deus, mas Deus nunca se afastou do homem. Ele sempre esteve aí, sempre presente, sempre se aproximando. Na verdade, Deus continua até hoje com o mesmo desejo de ter aquelas conversinhas no final da tarde. A Bíblia diz em Provérbios 15, versículo 8, que o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Eu vou dizer isso de novo. A oração dos retos é o seu contentamento. A palavra contentamento trata-se de alegria e de prazer. Uma das coisas que mais deixa Deus contente é quando os seus filhos tomam tempo para conversar com Ele. É difícil imaginar um cenário onde o Criador tem mais vontade de conversar com a criação do que a criação com o Criador. Mas essa é a realidade na qual nós nos deparamos hoje, com muitas pessoas. Muitas pessoas estão deixando Deus no vácuo. Muitas pessoas estão trocando conversas com Deus por conversas no WhatsApp ou no Instagram. Não basta falar sobre Deus, nós precisamos falar com Deus. É uma grande diferença. No corpo de Cristo, a nossa posição perante o Senhor é a mesma de todos os outros filhos de Deus. Mas o nível de intimidade que cada um tem com Deus pode divergir dependendo
da situação, dependendo de quem for que seja. A gente vê isso entre os próprios discípulos de Jesus, escolhidos à mão pelo Senhor, mas mesmo aqueles 12, havia pessoas com níveis de intimidade diferentes. Teve alguns que eram mais próximos do que outros, que quando Jesus estava nos momentos mais preciosos e mais importantes, não era todo mundo que estava com ele, somente os mais próximos. Você vê que tinha 12, dos 12 tinham 3 que andavam para cima e para baixo, nos momentos mais delicados, mas dos 3 tinha um, que se autonomeava o discípulo que Jesus amava. Imagine eu chegar aqui e dizer: gente, a paz do Senhor, meu nome é Aaron, eu sou apóstolo dessa igreja, e eu sou o apóstolo a quem Jesus ama. Ele tinha uma convicção tão grande do amor que Deus tinha para ele, que ele divulgava para os 4 cantos. Mas sabe de onde veio esta convicção? Foi cultivada por meio de uma vida de intimidade com Deus. Não apareceu do nada, não, ele andava com o Senhor, ele estava próximo do Senhor, e ele estava tão ligado, que ele disse: sabe uma coisa, ninguém tira da minha cabeça, eu sou muito amado por esse Jesus. Está claro para mim. Pessoas que sofrem com síndrome do pânico, com depressão, com complexo de inferioridade, qual é a solução? Entenda uma coisa, eu não sou contra médicos. Nós temos vários médicos na igreja, eu louvo a Deus pela vida deles, porque são ungidos. E eles trabalham muitas vezes também com a sabedoria de Deus, porque até eles mesmos, eles sabem que são limitados e que às vezes só Deus mesmo para resolver a situação. Eu não sou contra médicos, eu não sou contra medicamentos, mas deixa eu te dizer uma coisa, a minha Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando bater a dor de cabeça, qual é a primeira coisa que você procura? Um Tilenol ou Jesus? Todo mundo diga a primeira coisa. É a mesma coisa com relação às finanças. Quando você recebe o seu salário, qual é a primeira coisa que você faz? Eu vou para aquele restaurante chique, eu estava querendo ir o final de semana todo. Vou levar minha esposa, vamos fazer uma refeição bem bacana. Não, a primeira coisa é que eu vou separar meu dízimo, porque na verdade não é meu, é do Senhor. Diga a primeira coisa. Pessoas estão querendo o melhor de Deus, sem priorizar o Senhor na sua vida, sem colocar Ele em primeiro lugar. Eu vou lhe dizer uma coisa, tem muitos problemas que aparecem, e às vezes pessoas dizem assim: o problema é que eu não tenho tempo para orar. Deixa eu te dizer uma coisa, você não tem tempo para não orar. Porque o que acontece é que às vezes, para resolver aqueles problemas, você gasta muitas horas, você gasta muitos dias, às vezes até semanas, para descascar aquele abacaxi. Mas em uma sentada na presença de Deus, em oração, em comunhão, Deus pode acabar com aquele problema uma vez por todas. Você acabou de ganhar tempo, meu filho. Aleluia. Alguém está sendo instigado hoje à noite? Eu percebo, sabe que a gente, quando tem um tempo
que você percebe quando está saindo daqui. Você lembra quando a mulher com a hemorragia, ela foi atrás de Jesus e ela disse: se eu puder apenas tocar nas suas vestes, eu serei sarada. E ela tocou. Jesus não viu, até porque havia uma multidão que lhe arrodeava, que tocava, que batia nele. Mas esse toque foi diferente. Gente, eu vou lhe dizer uma coisa: tem toques que são diferentes. Tem toques que são como aspirador de pó celestial, que quando tocar já começa a sugar, e é uma sucção forte. Jesus disse: quem foi que me tocou? Os discípulos acharam aquilo até maluquice. Eles disseram: mas Senhor, tem muita gente, uma multidão lhe tocando. Ele disse: não, esse toque foi diferente. Eu senti que poder saiu de mim. Eu quero dizer uma coisa hoje à noite. Eu estou sentindo o poder de Deus saindo de mim hoje à noite. Eu estou sentindo revelação saindo de mim hoje. Tem gente que está sendo liberta hoje à noite com aquilo que você ouviu. Respostas de Deus, aleluia, para aquelas recompensas começarem a chegar na sua vida. Oh, aleluia, glória a Deus. O grupo de louvor pode vir aqui. Venha receber uma palavra de fé para você e toda a sua família na Igreja Verbo da Vida Aracaju. Todos os domingos às 10 da manhã e às 6 da tarde, nós esperamos você para um grande culto de celebração. Participe também das nossas super quintas, às 7:30 da noite. Você é muito bem-vindo aqui. Venha estar conosco na Rua Campo do Brito, 1265, no bairro Salgado Filho. Verbo da Vida Aracaju, uma palavra de fé para você.